mas aquilo que o Senhor sabe que cada um aqui necessita. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, porque a tua palavra, ela cura, ela liberta, ela salva, ela restaura, Senhor. Ah, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Abençoa a tua filha, que ela diminua, que o Senhor venha crescer neste lugar, que teu Espírito Santo venha usar ela grandemente, Pai, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, amado igreja, amém? Eu quero estar fazendo uma leitura, aproveitar que vocês estão em pé, em Êxodo. Deixa eu só me achar aqui. Êxodo, capítulo 13, o verso 17. A gente vai ler até o 22 por enquanto. Êxodo 13, do 17 ao 22. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Amada igreja, vamos ler com bastante atenção agora, do verso 20 ao 22. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Irmãos, podem assentar. Eu gostaria de estar falando um pouco com vocês sobre essa peregrinação do povo no deserto. O Senhor falou muito comigo esses dias e eu comecei a pensar: Senhor, o que eu vou levar para a tua igreja? Então o Senhor começou a trazer no meu coração não somente sobre o deserto, as dificuldades, mas sobre a proteção de Deus no deserto. Deus guiou o povo ali como um pai guia o seu filho. Então, a gente acabou de ler, né, aqui sobre eles estarem ainda saindo do Egito. Aqui ainda não tinha acontecido a abertura ali do Mar Vermelho, por onde eles passaram. Então, desde ali do começo, eu falei para vocês, vamos nos atentar aqui do verso 20 até o 22, o que Deus falou comigo está aqui. Durante o dia, o Senhor estava com eles, numa coluna de nuvem, e de noite era uma coluna de fogo. E o verso 22 fala assim, que essa coluna não se afastava do povo, nem de dia e nem de noite. Glória a Deus. Aí eu comecei a pensar, né? O que seria, né, essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo, qual é a intenção de Deus além da direção? Então eu comecei a pesquisar no Google sobre o clima no deserto. E assim, já tinha ouvido falar que o deserto tem um clima bem difícil, porque de dia é muito quente e à noite faz muito frio. Então assim, provavelmente na época que eles saíram do Egito, a temperatura do dia era 43 graus e a temperatura à noite caía para 7 graus. Muito frio para quem estava enfrentando tanto calor. Aí o Senhor já entra com a providência. A nuvem, ela faz o quê? Ela faz sombra, que refrigera. Além da direção, ele tinha um cuidado ali com o povo de proteger do calor intenso. E à noite o fogo, que além de iluminar, ainda esquentava ali o local para eles não passarem tanto frio, não sentirem tanta diferença
nessa queda de temperatura. Então, falando dessa nuvem, falei já que era sombra, né? A sombra ela traz um refrigério, né? Devia ser muito difícil caminhar o dia todo, e ali o Senhor estava cuidando deles, refrigerando, protegendo do calor do sol e dando a direção. E à noite, como o fogo aquece o frio, ilumina. Aí eu comecei a pensar, pessoas quando acampam, e especialmente no deserto, elas não podem ficar sem o fogo. Não só por causa de iluminar ou para esquentar, mas para espantar os bichos. E aí eu fui mais uma vez no Google e realmente, quem vai para esses lugares, a instrução é sempre ter fogo junto com eles, e porque eles têm que evitar caminhar sem a luz, né? Porque lá tem escorpiões, aranhas, corujas, raposas e coiotes. E, irmãos, o Senhor, ele se preocupa, ele não se preocupa, né? Ele está ali atento a cada detalhe. Então, eu gostaria de estar continuando agora a leitura com vocês. Quem fechou e quiser abrir aí, a gente vai ler um pouquinho, tá? Dessa travessia. Aí eu vou explicando melhor sobre o que o Senhor colocou no meu coração. Então, em Êxodo, capítulo 14, eu vou começar lendo que é maravilhosa a provisão de Deus nessa fuga de Israel, né, dos egípcios. Então, vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Então contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que nós fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou atar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Era um exército que estava atrás do povo de Israel. E anteriormente a gente leu que eles saíram de lá prontos para lutar. Continuando no verso 7, levou, o faraó, né? Levou todos os carros de guerra, todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Vamos continuar mais um pouquinho. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Então, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eles estavam com medo, e o medo cega e paralisa. Eles estavam tão desesperados que eles disseram: nós preferimos ser escravos do que passarmos por isso. É certo que vamos morrer. Esse era o pensamento deles. Então, no 13, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara, estenda a mão sobre o mar,
e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Amados, na hora da aflição, imagine, vamos nos colocar no lugar daquele povo. Eles viram Moisés chegar ali e falar: olha, o Senhor quer tirar vocês daqui. E aí Moisés veio com todos os sinais de Deus, e eles viram cada praga. E eles passaram a sofrer muito mais. Cada vez que Moisés falava com o faraó, mais faraó judiava deles, mais aumentava a carga de trabalho deles. Então, depois da 10ª praga, Moisés ali junto com o povo, o Senhor fala: não, vamos sair, vamos acampar lá perto do Mar Vermelho. Só que o Senhor não mostrou para eles tudo o que ia acontecer. E quando eles chegaram ali, acreditando, mas já temerosos, né? A hora que eles viram o exército, imagina eles sem carros de guerra, sem cavaleiros, sem comandantes, só o povo mesmo com a coragem de lutar, como eles saíram de lá prontos para guerrear, e eles se deparam com um exército. Então eles pensaram: a gente vai morrer, porque aqui está o exército, aqui está o mar, e agora? Por que você fez isso, Moisés, com a gente? Tinha túmulos lá, a gente não precisava morrer aqui, a gente poderia trabalhar lá, sofrer o que estávamos sofrendo, sermos escravos. Nós preferimos do que agora sermos mortos dessa maneira. Então, olha só o livramento do Senhor. O Senhor é maravilhoso, irmãos. 19. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos, olha só, o anjo de Deus já estava com eles, à frente dos exércitos de Israel. Ele retirou-se e foi para trás do exército de Israel. Olha lá. Colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se colocou atrás do povo de Israel, entre os egípcios e entre os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. E eu comecei a imaginar, vamos supor que eu era o povo, eu estou andando, povo, e a nuvem de Deus, atrás do povo, o exército egípcio, aqui na frente, ainda além da nuvem do anjo do Senhor, o mar. Então, essa nuvem, ela sai daqui, tamanha a proteção de Deus, ela sai daqui e ela passa para cá. Entre o povo de Israel e entre o exército. De maneira que essa nuvem iluminava o povo de Deus, mas era trevas para os egípcios. Eles não viam o povo de Deus. Durante toda a noite, eles não conseguiram ver. Eles não conseguiram tocar, não conseguiram encontrar o povo. Porque então, a intenção deles é: vamos atrás deles, ou eles se rendem e voltem com a gente, ou a gente vai matar todo mundo, porque eles saíram com caminhões de guerra. Então, apesar daquela primeira reclamação causada pelo medo, pelo desespero, pela falta de fé, o medo, ele não permite que o povo raciocine. Eles tinham visto todas as obras de Deus ali no Egito, cada praga, cada sinal, cada livramento, eles podiam ver. Eles viam a nuvem. Eles reclamaram e disseram: nós preferimos ser escravos do que passar por isso. Mas aí o Senhor se mostra como abrigo. A nuvem que era treva para um, era luz para Israel. O povo, irmãos, estava escondido no Senhor. O inimigo só via o povo se Deus permitisse. Vou continuar lendo com vocês, tá bom? No versículo agora, o 21, ele vai falar assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental
vental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra, cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. O Senhor estava ali de novo, irmãos. Ele olhava tudo de cima. De cima ali daquela coluna, ele via tudo acontecendo. Ele via que o povo estava passando. Moisés já tinha aberto o mar e o povo estava passando. Então, Deus estava vendo. Quando o povo terminou de passar, ele dá nova instrução para Moisés. E é a hora que ele vai colocar o povo em confusão. Deixa eu ver aqui onde que eu estou para não me perder. Então, vou continuar no verso 25. Fez que as rodas dos carros começassem a se soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, seus cavaleiros, todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. E como resultado, meus amados, ali no capítulo 15, eu não vou ler, vai falar sobre o louvor de Moisés. Moisés, ele louva então o Senhor por tão grande livramento. Imagine vocês serem testemunhas oculares de um mar se abrir. E no cântico aqui de Moisés tem um versículo, que eu não vou saber direito onde está, mas ele fala que é como se fosse parede de gelo. Irmãos, isso, se for falar cientificamente, é impossível. Eles estavam no deserto. Tudo bem, era à noite. Mas a Bíblia fala que o Senhor soprou e se ergueu as paredes instantaneamente. E eles passaram na terra seca. A terra ali, onde estava comportando o mar, não estava molhada, estava seca. Isso foi o que o Senhor fez. E Moisés louvou a Deus. E logo em seguida Miriam também, junto com as mulheres, dançaram, se alegraram, com o coração grato diante de tudo que o Senhor tinha feito. E agora eu vou começar a falar com vocês sobre algo, sobre gratidão. A gratidão, segundo o dicionário, diz que é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas. O que são dádivas? Presentes, bênçãos, coisas que nós não merecemos, que são recebidas. A gratidão diminui a ansiedade, ela aumenta a nossa fé. O que nós poderíamos agradecer? A nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, os talentos que Deus nos deu, as capacidades, os amigos que temos, a nossa fé, porque se não fosse Ele nos chamar, a gente não se despertaria, a gente não entenderia a mensagem. Então, nós temos que agradecer por isso também. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi nos dado, porque tudo é dele. Glória a Deus. Então, lá em 1 Tessalonicenses, não precisa abrir, capítulo 5, verso 18, diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Então, em Jesus Cristo, nós podemos ser gratos em todas as coisas. Glória a Deus. No capítulo 15, do verso 22 em diante, vai acontecer a segunda reclamação. Tá? Nesse momento, a gente vai falar um pouco de gratidão e de reclamação.
Ali no capítulo 15, no verso 2, vai falar que já fazia 3 dias que o povo estava andando e que eles não tinham mais água. Então eles começaram a reclamar e falar para Moisés. Então chegaram a Mara, capítulo 15, verso 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque elas eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o povo reclamava, hein, gente? Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou o arbusto. Ele lançou na água, e a água se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis, ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos meus mandamentos, e obedecerem a todos os meus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Deus que os cura. Irmãos, nessa segunda reclamação, a palavra de Deus fala que eles estavam caminhando há 3 dias sem encontrar água. Então eu começo a imaginar que se eles saíram lá do Egito e Deus tinha orientado que Moisés falasse para eles pedir ouro, pedir tudo que os vizinhos pudessem dar, e como eles queriam mesmo que o povo saísse dali, porque eles estavam sofrendo muito mediante as pragas, então tudo que eles pediam, eles recebiam. Então eu imagino também que eles pegavam aquelas botijas, acho que é botija que fala, né, que carregava água antigamente. Eu acredito que eles saíram de lá com bastante providência, de alimento e água, até porque eles não sabiam, né, o tamanho da jornada que eles iam encontrar. Mas aqui fala que eles estavam caminhando 3 dias e não tinham encontrado água. Então eu penso que talvez eles tinham uma água, mas com pouca, tinha que beber com moderação, tinha que repartir ali. A Bíblia não entra em detalhes. Mas aí, assim que eles pediram a água, o Senhor providenciou. Só que o deserto, irmãos, ele é um lugar de escassez. No verso 26, que a gente acabou de ler, fala que para Deus curar eles, Deus estava provando o coração deles. Deus deu todas as ordenanças, todos os mandamentos, e falou assim: eu quero ver como que é o coração de vocês, gente de mim. Por quê que ele usou essa expressão aqui no finalzinho? Pois eu sou o Senhor que os cura. Os cura do quê? Será que era uma doença física? Eu acredito que era para tirar a cultura egípcia de dentro deles, daquela idolatria toda que eles conheciam. Essa coisa de não poder faltar nada e ficar murmurando é o costume que eles trouxeram de lá, porque eles ficaram 400 anos, 430, né, se não me falha a memória, lá no Egito. Então, foram várias gerações, foram várias. A geração de José, ali de Jacó, aquele temor que eles tinham, aqueles costumes de adorar somente a Deus, eles já tinham perdido, irmãos. Eles sabiam de uma coisa ou outra porque era contado, né? Era passado de pai para filho, contado como que era. Mas eu acredito que era muito difícil eles permanecerem nisso. Então o Senhor queria tirar a cultura egípcia deles. E para que eles entendessem que quem cuida deles não era o faraó, mas era o próprio Deus. E no verso 27 já fala assim, olha, depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água. 12 fontes de água. E 70 palmeiras. E acamparam junto àquelas águas. Mais uma vez, provisão. Sombra, um lugar fresco, um lugar com água. Água à vontade. E se eles não tomaram banho, eles poderiam tomar banho. Eles poderiam tomar água, poderiam ali se alegrar, festejar, descansar um pouco daquela viagem, que deveria ter sido bem desgastante. Então, assim, agora eu quero falar para vocês reclamação. Fui procurar também no dicionário. A reclamação, irmãos, ela é, em primeiro lugar, sinônimo de murmuração. A nossa Bíblia chama de murmuração. Você vai encontrar murmuração. Só que reclamar é a mesma coisa que murmurar. E Deus não se agrada nem de um nem do outro. Porque ela reivindica um direito. Que direito, irmãos? Qual é o direito que a gente
tem de reclamar, a gente não é digno de nada. A gente não é digno de nada. Tudo que nós temos é presente de Deus. É Ele que sustenta, pela sua infinita graça. Então, ela é uma reivindicação de um direito, é uma queixa, é um protesto. Aí eu comecei a pensar, protesto? É como se o povo falasse aqui, como assim, Deus? O senhor não sabe o que o senhor está fazendo, não? Não é assim que faz, o senhor não sabe que a gente tem necessidade, não? Acho que eu não confio no senhor, não. O senhor é um Deus muito fraco, eu acho que aqueles deuses lá do Egito, aqueles rituais religiosos, acho que estava mais certo. Acho que até ser escravo era melhor. Então, a reclamação soa dessa forma aos ouvidos do Senhor. É o oposto de gratidão. A gratidão, ela gera vida. A gratidão, ela traz a presença de Deus. Porque a gratidão é você entender que você não é merecedor de nada. Eu não sou merecedora de nada. Mas o Senhor me dá presença. Mas o Senhor cuida de mim. Mas eu sou assim, toda torta. Eu fiz isso tão feio, mas o Senhor cuida de mim. Mas o Senhor continua me amando. A gratidão reconhece o favor de Deus em nossas vidas. Ela nos dá esperança. A reclamação faz o contrário. Ela tira a sua esperança. Ela traz ansiedade. A reclamação, ela produz morte. E a gratidão produz vida. E Jesus falou assim, olha, a boca, ela vai falar o que está cheio o coração, o que tem dentro do nosso coração. Quando a gente reclama, o que tem aqui dentro? Em Provérbios 18, do 20 ao 21, fala assim, olha, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, aquele que gosta de falar demais, sem pensar, vai comer do seu fruto. O que a gente tem falado no momento que a gente é apertado, no momento que o que a gente pediu não aconteceu, no momento que a gente confiou, planejou, imaginou, às vezes Deus nem falou nada, a gente imaginou, não aconteceu, e a gente reclama. Mesmo que a gente não tome ali o nome de Deus, a gente está falando. A gente está falando e o Senhor, Ele é onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares, vê e ouve todas as coisas. A terra toda é dele. Então, a gente abre a boca para reclamar. Entristece o coração do nosso Deus e faz com que as promessas dele fiquem mais longe do que era para ser. Igual aconteceu com o povo. E lá, no Êxodo 16, vai falar da terceira reclamação. Foram 3 que me chamaram a atenção, já estou na terceira. Vai falar do maná. Aí vai falar assim, ó, a partir do verso 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim, que era o lugar lá que eles estavam, né, das 70 palmeiras e das 12 fontes. E chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês. Se fosse no nosso mês, no nosso calendário, se fosse, eu sei que não é, 45 dias. Mas eu acredito que foi aí quase 40 dias, né? Que se eu não me engano, o mês deles era 28, né? Eles seguiam as luas. Então, era o 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés. Toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Aí o Senhor disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas orientações. Irmãos, Deus aqui me ensina que Ele enviou o maná
porque Ele estava suprindo diariamente o povo. Não era para sobrar, era para eles entenderem que a dependência era para ser de Deus, o Deus de Israel, o grande eu sou. Não era pelos braços deles, não era de tanto eles trabalhar como eles estavam acostumados no Egito. Não era das riquezas do Egito. O Egito era um país muito rico. Com certeza eles tinham muita fartura, muita prosperidade. Eles não ficavam preocupados se amanhã ia ter material para eles trabalhar, se amanhã ia ter comida, se amanhã isso, se amanhã aquilo. Não. E aqui, Deus ainda não aprovou no coração deles. E aí Deus começou a enviar maná. E aí eu vou ler mais um pouquinho, tá? Verso 5. Fala assim. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro que recolhem nos outros dias. Instruções para obediência. Continuando no 6. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. O povo reclamou. E Deus aqui ouviu a queixa, porque era contra ele, era contra o que ele estava fazendo. Olha só. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Moisés disse a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olhavam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Irmãos, eles viam a glória do Senhor, eles viam a nuvem de dia, eles viam o fogo. E ainda quando Deus ia falar com eles viam a glória, eles ouviam. Eu não sei onde está, mas eu li esses dias. Eles ouviam a voz de Deus. Mesmo assim eles duvidavam. Olha lá. Agora eu quero falar com vocês sobre o que eles tinham no deserto. Eu comecei a meditar em tudo isso que eu li para vocês. E começou falando que quando eles saíram de lá do Egito, o Senhor já estava com eles de dia, coluna de nuvem. Aí eu comecei a pensar. Então o Senhor entrou ali com refrigério. Fazia sombra, coluna de nuvem, andando no deserto, mas tinha sombra. Então, o fogo, né? O fogo ele serve para quê? Principalmente naquele tempo. Iluminava, era luz e guiava o povo. Ainda o fogo aquece e espanta a quem pode fazer mal. Lembra? Que a nuvem saiu da frente do povo, se colocou atrás do povo, entre o povo e o exército egípcio, e ali eles não podiam, eles não viam, quanto menos tocar. Então, o fogo tinha essa função de espantar o mal. E o Senhor era abrigo deles nesse momento. Ninguém achava eles, ninguém tocava neles. Enquanto eles eram obedientes, o Senhor era assim com eles. E Deus também foi a provisão. Deus lutou com aquele exército. Deus confundiu o inimigo. Deus cegou o inimigo. Deus quebrou os lados dos inimigos. Deus fechou o mar dos inimigos. O inimigo não tocou neles de forma nenhuma. E Deus, ele entrou com providência. Quando não teve água, Deus providenciou a água. O que a água faz? Ela mata a sede, ela refresca. Ali o pão deles. Então Deus também enviou a providência para gerar o pão, né? O sustento que eles tinham para comer, até que chegasse na terra prometida. Então, irmãos, até chegar na promessa, o Senhor ele vai vir com sustento diário, assim como o Senhor fazia com eles. A parte de Deus era toda essa que eu falei, né? Eu identifiquei 7 tipos de provisões diferentes aqui que a gente acabou de falar. Tudo isso era parte de Deus. Sabe qual que era a parte do povo?
3 coisas que eu identifiquei. A parte do povo era que eles tivessem fé, que eles fossem dependentes e que eles fossem obedientes. 3 partes, 3 coisas, 3 passos. Olha só, para chegar na terra prometida, eles precisavam ter fé, ou seja, eles precisavam crer que tudo aquilo que Deus estava falando, Deus ia fazer. Eles já estavam vendo. Eles precisavam então crer nesse cuidado, nessa provisão. Eles também precisavam ser dependentes de Deus e não mais dos braços deles, como eles queriam ser escravos. Para que eles pudessem aprender a confiar que Deus cuidava deles, como um pai cuida dos seus filhos pequenos. Como que a gente é com os nossos filhos pequenos? É eles que se preocupam se vai ter um remédio, se tem a roupa, se tem o alimento, é eles que se preocupam com isso. O Senhor ele provia tudo isso aos seus filhos. E em terceiro lugar, a obediência para guardar os mandamentos e as instruções. E o fundamental, obedecer a direção sempre. Se eles queriam chegar na terra prometida, se eles queriam ver Deus agindo, eles precisavam obedecer instruções. Mas o povo demorou 40 anos para chegar lá, né, irmãos? 40 anos para chegar em Canaã. E o maná só parou quando eles chegaram lá em Canaã. Está escrito lá no Êxodo 16, 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E aí eles podiam comer o fruto daquela terra. Ou seja, aí eles iam desfrutar dos frutos da promessa. Vamos ler, quem quiser ler comigo. Antes, deixa eu só falar como que Deus cuidou dele como filho. Em Deuteronômio, capítulo 1, até o 31, Moisés estava relatando esse livro. Então ele falou assim, para o povo. Eu acredito que ele ficava relembrando o povo, né? O que tinha acontecido, o que era que o Senhor tinha feito, o que eles precisavam guardar, exortando o povo, encaminhando o povo, né? Então ele falou assim, também no deserto vocês viram como o Senhor, seu Deus, os carregou como o pai carrega o próprio filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Eles já estavam em Canaã. Lá em Isaías, quem quiser abrir comigo, é o capítulo 43, deixa eu só achar Isaías aqui, verso 1. Isaías 43, 1 fala assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, porque eu o resgatei, eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para te livrar, e a Etiópia e Seba em troca de você. Visto que você é precioso, irmãos, atentem nisso. E essa palavra também é para nós, eu vou chegar lá. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de falar sobre essa paternidade. Ela mexe demais com a minha estrutura. Quando eu entendi a paternidade, eu entendi a minha identidade de filho. E nesse momento que a gente aprende a confiar no Senhor, olha só, Salmo 2,7 vai falar assim:
proclamarei o decreto do Senhor. O decreto é do Senhor, não é do salmista. Ele me diz: tu és o meu filho, eu te gerei. Em João, no capítulo 1, verso 12, fala que todos que o receberam, ele deu poder de ser feito filho de Deus, aqueles que creem em seu nome. Lembra que eu falei que essa palavra aqui de Isaías também é para nós? O Senhor nos deu a possibilidade de sermos seus filhos, através do sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Ele estendeu essa promessa a todos nós. E eu quero te dizer, paternidade tem tudo a ver com fé e confiança, sabia? Porque se você não tem Deus como seu pai, você não consegue confiar nele. A primeira dificuldade que você vai ter, você vai pensar assim: será que ele vai mesmo me responder? Será que eu não vou mesmo ter falta disso aqui que é essencial na minha vida? Será que ele realmente está me vendo? Ele está me ouvindo? Ele sabe o que eu estou sentindo? Será? Nós somos iguais a Israel por causa do milagre de adoção que nós recebemos, da nossa filiação, né, que o Pai colocou à nossa disposição através da cruz. Em Romanos 11, no verso 17, fala assim, que nós fomos enxergados nele. Ou seja, nós não éramos o povo da promessa. Olha lá. E se alguns dos ramos forem podados, ou seja, ele veio para os seus não o reconheceram, muito menos o receberam. Então eles foram podados. E nós, né, povo que não era da promessa, sendo oliveira brava, foste enxertado entre os outros. Ou seja, ele nos pegou aqui e nos enxertou aqui. Glória a Deus. E agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Essa seiva é o que sai do trono de Deus, é o que nos sustenta, é as promessas. Ele é o mesmo Deus e nós somos como Israel. Nós reclamamos, irmãos, como Israel. Mesmo Deus nos concedendo vários milagres, cuidando de nós, desde o nosso nascimento, nós reclamamos. Nós nos esquecemos dos milagres, das experiências. Pensa aí, que experiência que você teve com o Senhor? Em que momento da sua história que você pensou assim: nossa, se não fosse Deus aqui, olha, eu não teria resistido, eu não teria chegado onde eu estou, eu nem saberia onde eu estaria se não fosse Ele. Vocês lembram da história de Israel no deserto? Porque eu falei sobre o refrigério, sobre a luz, sobre o fogo, sobre o abrigo, sobre a provisão, sobre a água, sobre o pão. Ele é tudo isso para nós. E muitas vezes a gente está passando pelo deserto, sim. Mas para que serve esse deserto? Eles iam para algum lugar, certo? Eles estavam saindo de um lugar de escravidão, um lugar mundano, cheio de costumes pagãos, e estavam indo rumo a uma terra prometida. Não parece uma história que se repete? Não parece a nossa história? Mesmo que nós tenhamos nascido, alguns nem ou não, nascidos em berço evangélico, alguém atrás da sua família não nasceu em berço evangélico. E de onde que eles foram tirados? Do mundo. E quando a gente começa a caminhada com Deus, a gente muitas vezes é provado por Ele, porque o Senhor precisa conhecer o nosso coração. Para Ele nos dar algo, nos mostrar o propósito que Ele quer que nós façamos para a glória dEle, é necessário que primeiro Ele conheça o nosso coração. É necessário que primeiro Ele se revele como Pai e você consiga enxergá-lo e recebê-lo como Pai. Olha lá. Essa aqui, irmãos, que eu acabei de falar de novo, essas 7 coisas, era a parte de Deus, a parte que Deus faz por nós. Ele faz tudo isso. Ele não deixa faltar
o seu pão, a sua água, o seu descanso. O Espírito Santo, ele simboliza a água que nos refresca, que nos limpa, que nos convence do pecado para que a gente possa ser limpo dele. O pão da vida, Jesus, a palavra, que nos preenche e renova a nossa esperança. Se lembre de uma coisa: você está escondido no Senhor, ele é o seu abrigo. Lembra que eu falei? O inimigo vai até onde Deus deixa. Se ele não deixar, se Deus não deixar, ele vai te tocar. Então, assim, muitas vezes a gente fica preocupado, né? Mas às vezes o diabo se levanta. Irmãos, ele se levanta porque Deus permitiu. A hora que Deus falar não, ele não vai tocar. Lembra da história de Jó? O inimigo chegava diante de Deus e falava assim: mas tira tudo que ele tem, mata os filhos dele, toca na carne dele, e você vai ver se ele não vai blasfemar diante de ti. É a mesma coisa com a gente. Por que o diabo fez tudo aquilo com Jó? Porque Deus conhecia o coração de Jó, e Deus falou: não, você vai até aqui, mas não vai tocar na vida dele. Era o limite de Deus para com a vida de Jó. E o diabo não ia poder avançar dali. Então, com a gente, o Senhor continua sendo esse abrigo, irmãos. Parece que passou tanto tempo, né, da Bíblia para nós. Nós já estamos em 2024, depois de Cristo. E tem horas que a gente lê a Bíblia como se fosse algo tão banal, né? Deus foi assim no passado, ai, que história bonita. Mas será que Deus vai fazer isso por mim? Lá no fundo, lá no nosso inconsciente, a nossa falta de fé, ela reflete isso. Olha lá. Lembra? A parte do povo era fé, dependência e obediência até chegar na promessa. Agora eu quero perguntar para mim, a partir de mim: por que reclamamos? Por que nós reclamamos? Qual o motivo? Se em todas as coisas Deus continua nos cuidando, Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus. Agora eu quero perguntar para vocês: você já se sentou no lugar de filho? Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, ele foi pagar a dívida, né, que Adão e Eva fizeram lá no jardim. Eles deram ali o sim para o diabo, né, porque eles não poderiam comer do fruto que estava na árvore, qual era o árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Eles só conheciam o bem. Aí eles decidiram conhecer o mal. E nesse momento, ali, entrou o pecado no mundo e contaminou todas as coisas. E dali até Jesus, para perdão de pecados, era necessário que o sangue inocente fosse derramado. E não havia nenhuma pessoa no mundo capaz de pagar aquela dívida, porque não havia ninguém perfeito, ninguém sem pecado. Mas aí, Deus já tinha o plano dele, criou Jesus. E aí Jesus vai lá na cruz, sem pecado nenhum, carrega os nossos pecados todos em cima dele. Aí o que ele faz? Proporciona perdão a todo aquele que reconhece a Deus como: eu preciso de Deus, eu sou pecador. Então, a partir daí, você tem o perdão do seu pecado. Mas Jesus não fez só isso. Ele também nos deu a salvação, mas tem uma outra coisa. O que era lá no Jardim do Éden? Intimidade. Adão e Eva tinham intimidade com o Pai. Adão e Eva passeavam no jardim quando estava se colocando o sol. O sol ia se pôr. Eu imagino que Deus ia lá naquele jardim e pegava Adão e Eva e começava a conversar como que foi seu dia, como pais e filhos, como pai e filhos. E ali, por causa do pecado, foi perdida essa conexão de pai e filho, que foi resgatada na cruz através do sangue de Jesus. Ele veio nos religar com o Pai. O pecado nos desligou, o sangue de Jesus nos religa. Então, o que Jesus fez? Ele falou assim: toma, se você quiser, aqui está, o perdão do seu pecado, você vai ter a vida eterna, e também eu vim para dar vida em abundância. Eu vim para resgatar o relacionamento que você tinha com o Pai. Você quer? Será que a gente quer?
Será que a gente já se sentou então no seu lugar de filho? A terceira pergunta que ficou em mim: você consegue ver e reconhecer a Deus como bom e perfeito Pai? Será que a gente consegue ver Ele como um Pai bom, um Pai perfeito? A psicanálise ela vai dizer que nós temos como referência paterna a referência do nosso Pai. Então, às vezes, se você não teve um pai bom, se você não teve um pai presente, seja porque ele faleceu, porque ele te abandonou, você não consegue confiar inteiramente em Deus, porque o seu inconsciente reconhece a figura paterna com aquele modelinho que você teve na sua infância. Então, é tão difícil você entender que Deus é diferente daquele pai que você teve. Que Deus é um pai perfeito, Ele é um pai de amor. O amor perfeito só vem dele, porque ele é amor. Aí eu volto a perguntar: nós não damos aos nossos filhos o que eles precisam? Aqui está a chave. O que eles precisam. Porque aí você começa a pensar. Eu já ouvi muito isso. Ah, mas Deus é o rei do universo. Então eu tenho todas as coisas. Por que eu não sou rico? O que a gente dá para os nossos filhos, queridos? Você dá alguma coisa para ele que vai machucar, que vai ferir, que vai afastar eles de você? Ninguém vai dar um carro para a criança dirigir, porque ela vai se machucar. Com Deus é a mesma coisa. Ele é quem sabe a hora certa de nos dar algo. E se é para nós aquilo que nós tanto queremos? Lucas 11:13 fala isso. Ora, se vós, apesar de ser maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Então, quem tem o Espírito Santo, você já recebeu, desde quando você entregou sua vida para Jesus, você pode perguntar para Ele qual é a vontade dele para a sua vida e orar a partir disso, como diz em Tiago, que fala assim que às vezes a gente não recebe as coisas porque a gente está pedindo mal. A gente está pedindo para os nossos próprios interesses. A gente não está querendo buscar saber de Deus qual é a vontade dele para nós. É essa oração que funciona. Mas como você vai saber a vontade de Deus se você não se identifica como filho dele de verdade? Filho de verdade. Olha, nós protegemos os nossos filhos, não protegemos? Lutamos por eles se precisar. Deus também. Ele é o nosso Pai. Jesus se referia assim, o Pai Celestial. Ele às vezes falava meu Pai, principalmente perto dos fariseus. Mas ali com os discípulos, ele falava o Pai. Tudo que vocês pedirem ao Pai em oração, se crer, vão receber. E essa pergunta é a do momento. Temos entregado a nossa ansiedade a Ele? 1 Pedro 5,7 fala assim: entregue suas ansiedades ao Senhor, porque Ele cuida de vocês. Mas entregar, não é entregar no ano seguinte, ai meu Deus do céu, será que isso vai dar certo mesmo? E se não der? Aí passa a noite inteira sem dormir. Isso não é confiança. É difícil confiar. Você confia mesmo em Deus para cuidar da sua vida? Você realmente entregou o controle para Ele? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados de acordo com o seu propósito. Isso fala em Romanos 8:28. É uma frase que fala muito comigo. Todas as coisas, todas, não é coisas boas somente. Aquilo que eu pedi, olha, Ele me abençoou. Eu vou contar para todo mundo. E o que Ele não abençoou? E os momentos ruins? Vocês acham que vocês estavam sozinhos? Será que eu já pensei que eu estava sozinha? Em muitos momentos da minha vida, eu tive dificuldade com a minha figura paterna. Eu tive uma infância um pouco sofrida. Eu passei por abuso. Eu tive a minha figura paterna desconstruída. Eu preferia anular a minha figura paterna. E eu procurava o meu pai em outras figuras masculinas inconscientemente. Eu tinha a minha identidade distorcida. Eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia esse pai. Eu não sabia que ele era um pai perfeito. E quando eu fui para a igreja, eu tinha muita facilidade de orar se fosse em nome de Jesus, mas falar pai,
Eu tinha muita dificuldade. Eu imaginava Deus assim, lá no trono, bem bravo, com uma cara feia, olhando para mim como se eu tivesse feito tanta coisa errada que eu não pudesse chegar perto dele. Essa não é a figura paterna de Deus. Jesus já nos religou com o Pai. Olha, então a dificuldade de confiar em Deus muitas vezes está na nossa figura paterna, ou ausente, ou que faleceu, ou porque passamos, às vezes era violento. Olha, nós sabemos de tudo isso aqui que eu falei, mas nós não tomamos posse dessas verdades muitas vezes, dos privilégios que foram estendidos a nós com preço de sangue. É deserto. Deserto vai ter escassez. Deserto vai ter coisa que vai dar errado. Quando a gente desobedece, se a gente sai fora da rota, demora mais um pouco. Mas o Senhor estava com eles todos os dias. E com a gente também Ele está. Eu quero falar para vocês, voltando a falar da figura paterna, que nem o pai terreno pode ser perfeito. Por melhor que ele seja, ele com certeza deu o melhor que ele tinha. E o que ele tinha, ele recebeu dos pais dele. Então, se nenhum amor é perfeito, as nossas expectativas de amor perfeito têm que ser supridas em Deus, o nosso Pai. Só Ele preenche a nossa paternidade, que é tão vazia. Ninguém dá a nós aquilo que não tem. Se tem alguém aqui que quando eu falei uma coisa sentiu algo, lembrou, teve uma lembrança triste às vezes do pai, da mãe, eles não têm culpa. Eles com certeza fizeram o melhor que puderam, deram o melhor que tinham. O melhor caminho é perdoar, para poder receber a Deus como Pai, para poder sentar no lugar de filho. Então o que eu quero dizer para vocês hoje, entrega o controle da sua vida a Ele, a esse Pai. Pai, eu estou nessa situação, o Senhor está vendo. Eu confio em Ti e eu vou descansar. Porque mesmo que não aconteça, o Senhor está comigo. Ele sabe dirigir melhor do que nós, com certeza. Não deixa, gente, o seu passado determinar o nível de confiança que você tem no seu Pai, no seu Pai Celeste. Ele tem bênçãos muito maiores do que você pensou, do que você pediu, como diz lá em Efésios 3:20. O deserto, ele é um lugar de intimidade também, nos dias de hoje. Se você está no deserto, é o momento que você mais vai orar, é o momento que você vai aprender a depender, é o momento que você vai aprender a confiar no Pai. É quando Ele tira tudo que tem dentro de você, sabe? Aquele negócio de tudo o que é meu, que está dentro de mim, é ruim. E tudo que tem de bom em mim, vem de Deus. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. Senhor, nos esvazia. Entra ali dentro do meu coração e arranca tudo. Arranca toda a raiz, toda a pedra que está atrapalhando que eu flua segundo a tua vontade. Arranca tudo que é de mim, põe tudo que é teu, Senhor. E deixa do jeito que o Senhor quer que deixe. Esse é o lugar do deserto. É o lugar onde a gente se coloca nessa posição. E é Deus que nos leva para o deserto. É Ele que nos mostra a direção desse deserto. Até Jesus foi levado para o deserto e foi testado pelo diabo. E foi levado pelo Espírito Santo. Quando Ele tira tudo o que há em você, Ele coloca tudo dele em você. E depois, quando você abre o seu coração, Ele pode curar todas as suas dores, todas as suas inseguranças, as suas aflições. E aí, Ele vai se revelar como Pai. Percebe que tem passos a seguir? E depois que você entender que Ele é teu Pai, você vai se entender como filho dele. Aí Ele vai te dar destino. Destino para a tua promessa, para o teu chamado, para o teu propósito, que é o lugar, esse lugar que é o teu destino. É o lugar da tua promessa, o lugar de receber as bênçãos. É a Canaã que Deus tem para você. Eu quero convidar nessa hora o Bruno,
Ele vai estar cantando um louvor. Eu gostaria de dirigir uma oração para a igreja. Se a igreja puder, quem puder, se coloca de pé. Quem sentiu de Deus essa mensagem em relação ao Pai?